eu falei aqui ainda há pouco, né, com o Gustavo Cícero, que a gente amanheceu e o sol não aparecia, parecia que a impressão que eu tive, falei, eu tenho que levar uma capa de chuva porque vai chover. Mas na verdade não. E Gustavo Cícero, me explica uma coisa, por que tá tão nublado hoje? Posso te falar um negócio? Pode, abre o coração. A gente se prepara pra entrar ao vivo com o William Travasso, escreve um textinho, aí você vai e adivinha o que eu vou falar. Mas, meu amigo. Não, mas não é. Aí você se vira nos 30. Deixa eu, programa ao vivo é isso, bom não demais. tem nada combinado. Porque a gente tá vendo aqui, São Paulo bateu mais de 2.000 focos queimados nas últimas horas, né? Minas Gerais estava com 540. 540, exato. É isso mesmo? Eu fiz um início aqui um pouco literário, como a gente fala no jornalismo. Adoro. O nosso repórter poeta. Ele riu. Mas vamos lá. 1h44, vários belo-horizontinos acordaram e até pensaram, William Travasso, que o tempo estava nublado, pois uma névoa tomou os céus da capital neste sábado. O sol custou a dar o ar da graça, pois uma espécie de cortina de fumaça se formou no horizonte de BH, que juntamente com cidades da região metropolitana tem sofrido com diversas queimadas. A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Anete Fernandes, vai contar pra gente agora, William, o que tá acontecendo nos céus da capital. Vai, Anete. Sobre essa condição do céu hoje, né? Não é nebulosidade, tá? Se você pega o campo de topo de nuvens, não tem nada, visível não tem nada, vapor d'água não tem nada. Então, assim, isso é uma mistura de névoa seca com fumaça e tem algum aporte de umidade, embora não tenha nebulosidade. Nós estamos numa condição pré-frontal, a frente ela tá lá embaixo, ela tá entrando em São Paulo agora. Amanhã a gente permanece numa pré-frontal, o sistema está avançando muito lento e ele deve chegar aqui entre amanhã à noite e a madrugada de domingo. Então, essa coisa cinza que está no céu é uma mistura de névoa seca com fumaça e tem algum aporte de umidade, mas não é nebulosidade, pelo menos olhando o que eu consegui ver no campo, pelas imagens, nos vários canais de imagem de satélite. E os dados sobre as queimadas em Minas Gerais são alarmantes. Apenas entre quinta e sexta-feira, William Travassos, mais de 540 focos de incêndio foram identificados no estado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os números são do programa BD Queimadas e utiliza satélites como referência. Com os diversos focos de incêndio, as equipes do Corpo de Bombeiros estão trabalhando incansavelmente. Alguns dos locais que estão sendo consumidos pelas chamas em Minas são o Parque Estadual Serra do Brigadeiro, próximo a Araporanga, na Zona da Mata, a Serra do Gandarela, nas proximidades de Ouro Preto, e também o Parque Estadual do Itacolomi, também em Ouro Preto. Eu sempre quis falar isso na Itatiaia. Posso falar? Pode. Ô, gente, olha só, o tempo já tá seco, o mato tá todo seco. Pra que você vai tacar fogo uma época dessa? O ar tá seco, não chove. O fogo que sai do nada, ou ir na travassa, isso é muito pequeno. Não é não, porque você sabe o que acontece? Não eu também achava. Não, porque entendo uma coisa, às vezes num lote vago, né, numa área, tem lá um pedacinho de vidro. E aí o sol bate ali, o tempo tá muito seco, o sol bate ali e cria. Você já brincou, né, de lente de aumento, né, de colocar o foco do sol justamente para fazer, para tacar fogo em alguma coisa. Isso é possível fazer. Ele vira uma lente de aumento, esquenta o mato que já tá seco e acaba pegando fogo. E não é difícil você ter um pedaço lá de vidro espalhado aí por, enfim. Então você acha que os focos de incêndio, a maior parte deles não são propositais? Acredito que sim. Não, às vezes uma garrafa de água, um pouquinho de água, que as pessoas às vezes vão passear, vão fazer trilha e o cara esquece um troço desse lá. Ou larga lá, porque, enfim, cabeça no mundo da lua. É verdade. Ou falta de educação. E isso acaba provocando um incêndio. Agora, chama a atenção o risco que é para a saúde do ser humano. Hoje, inclusive, eu até estava conversando com o Edson Costa, eu falei, gente, a gente precisava aqui ter uma espécie como tem em São Paulo. Você sabe que você passa em São Paulo e você tem um termômetro. Ele vai dizer a temperatura do local, né? E ele vai dizer qual é a qualidade do ar, se está bom ou se está ruim. A gente não tem esse tipo de monitoramento. E nessa situação que a gente está vivendo, olhando o céu do jeito que está, provavelmente a qualidade do ar está comprometida. Para além da baixa umidade, nós temos essa coisa da poluição, né? Da fumaça, das queimadas. Então a gente fica sem saber se
Tecnicamente a gente consegue medir isso, né? O cidadão andando, mas fato é que nesse momento a recomendação é beber bastante água, evitar a atividade física no horário de calor, por exemplo, agora não é um bom horário para você fazer uma caminhada, né? Porque o tempo tá seco e tá muito quente, então você deve se hidratar e tomar muito cuidado. Em relação aos lotes vagos, né? Ou se você tem alguma informação de alguém que tá atacando fogo, né? Fazendo queimada, você pode denunciar, liga para o 190 para a Polícia Militar, eles já lá mandam na cidade administrativa para os outros órgãos, a parte ambiental, o Corpo de Bombeiros. Agora, é uma grande mobilização, lembrando que o Brasil inteiro está dentro desse mapa de risco.